Este vídeo é um complemento da aula 49, Evolução do Homem Animal ao Espiritual. E vamos tratar neste vídeo as 7 fases ou 7 estados em que uma pessoa se encontra na vida atual, baseado no livro Tornar-se Pessoa de Carl Rogers. Carl Rogers foi um psicoterapeuta humanista que teve 30 anos de experiência com a diretividade. E, depois que viu que isto não funcionava, passou mais 30 anos de sua vida na não diretividade. Então ele mostra as 7 fases ou níveis do processo evolutivo, ou seja, cada um de nós está numa fase do processo evolutivo. Neste processo, pode-se perceber que uma pessoa revela habitualmente comportamentos que se manifestam em vários estágios, desde uma fixidez total até uma mobilidade absoluta ou flexibilidade. A pessoa tende a se colocar globalmente nesta ou naquela fase, ou mesmo em fases intermediárias às que serão apresentadas. É relativamente pequeno o número de pessoas que atinge plenamente este ponto. Resumindo, breve as qualidades deste ponto final do contínuo, temos: quando o indivíduo atingiu no seu processo de transformação este 7º estágio, ele encontra-se a si próprio, englobado em uma nova dimensão. A pessoa integrou, neste momento, a noção de movimento, de fluxo, de mudança em todos os aspectos de sua vida psicológica, e isso se torna a sua principal característica. Ela vive no interior dos seus sentimentos, conhecendo-os, com uma confiança fundamental neles e aceitando-os. Os modos como constrói a sua experiência estão em permanente alterações, e seus construtos pessoais modificam-se devido a cada novo acontecimento vivido. A natureza da sua experiência é a de um processo, sentindo a novidade de cada situação e interpretando-a de uma maneira nova, recorrendo aos termos do passado apenas na medida em que o novo for idêntico ao passado. Vive a experiência de um modo imediato, sabendo ao mesmo tempo em que está vivenciando-a. Ele aprecia a exatidão na diferenciação dos sentimentos e das significações pessoais da sua experiência. A comunicação interior dos sentimentos, dos diferentes aspectos de si mesmo, é livre e sem bloqueio. Comunica-se livremente nas relações com os outros, e estas relações não são estereotipadas, mas de pessoa a pessoa. Tem consciência de si mesmo, mas não como de um objeto. É antes uma consciência reflexiva, uma vida subjetiva da sua pessoa em movimento. Percebe-se responsável pelos seus problemas. Sente-se também, além disso, plenamente responsável em relação à sua vida em todos os seus aspectos e movimentos. Vive plenamente em si mesmo, como um processo em permanente mudança. Tentei esboçar em traços largos e de uma maneira provisória o desenrolar de um processo de modificação da personalidade que ocorre quando uma pessoa sente que é aceita, bem-vinda e compreendida tal qual é. Este processo engloba várias linhas de força, a princípio separadas, mas que se tornam cada vez mais uma unidade à medida que o processo se desenrola. Este processo implica uma maleabilidade crescente de sentimentos. No extremo inferior do contínuo, eles são descritos como longínquos, impessoais e não presentes. Posteriormente, são aceitos como objetos presentes, e em cada certa medida reivindicados pelo indivíduo. A seguir são expressos como sentimentos pessoais, em termos mais próximos de sua experiência imediata. Num grau ainda mais elevado da escala, são experimentados e expressos como imediatamente presentes, com um receio decrescente deste processo. Neste ponto, mesmo os sentimentos que foram anteriormente rejeitados da consciência começam a surgir. São experimentados e cada vez mais reconhecidos pelo indivíduo como seus. No ponto superior do contínuo,
No interior do processo da experiência, um incessante fluxo de sentimentos caracteriza daí em diante o indivíduo. O processo implica uma transformação das formas de vivenciar. O contínuo começa com uma fixidez na qual o indivíduo está muito afastado da sua vivência e é incapaz de extrair ou de simbolizar a sua significação implícita. A vivência é relegada para o passado, antes de poder ser compreendida, e o presente é interpretado em termos de significações passadas. O indivíduo passa desse afastamento em relação às suas vivências para o reconhecimento desta mesma vivência como de um processo perturbador que se desenrola dentro dele. A experiência torna-se gradualmente um ponto de referência interior mais aceito, ao qual se pode voltar para obter significações cada vez mais adequadas. Por último, o indivíduo torna-se capaz de viver livremente e de se aceitar num processo fluido de experiências, utilizando-as com segurança como a principal referência para o seu comportamento. O processo implica a passagem da incongruência para a congruência. O contínuo desenrola-se a partir de um máximo de incongruência que é absolutamente desconhecido para o indivíduo. Passa através de diferentes fases, onde se dá um crescente reconhecimento das contradições e das discrepâncias que existem nele, para terminar numa experiência da incongruência imediatamente presente, de tal maneira que a dissolve. No extremo superior do contínuo, nunca se verifica mais do que uma incongruência temporária entre a vivência e a consciência, pois o indivíduo já não tem necessidade de se defender contra os aspectos ameaçadores de sua própria experiência. O processo implica uma alteração na maneira como o indivíduo é capaz e como deseja comunicar-se num clima receptivo, implicando também uma extensão destas capacidades. O contínuo vai de uma repugnância rica e imutável da experiência interior que se comunica facilmente quando o indivíduo deseja. O processo implica também uma maleabilidade crescente dos mapas cognitivos da experiência. A pessoa passa de uma experiência construída em feridas rígidas, percebidas como fatos externos, para um desenvolvimento elaborado a partir de significações mais fluidas da experiência, recorrendo a construções que se modificam a cada nova experiência. Há uma alteração no relacionamento do indivíduo com seus problemas. Numa extremidade do contínuo, os problemas não são reconhecidos e não há desejos de mudança. Vai-se depois reconhecendo gradualmente que existem problemas. Num estágio mais adiantado, há o reconhecimento de que o indivíduo contribui para esses problemas, que eles não derivam apenas de fontes exteriores. Há um sentido crescente de autorresponsabilidade pelos problemas. Em seguida, há uma vivência de alguns aspectos dos problemas. A pessoa vive seus problemas subjetivamente, sentindo-se responsável pela contribuição de seu desenvolvimento deles. Dá-se então uma mudança na maneira de estabelecer as relações. No início do contínuo, evita as relações íntimas que lhe parecem ameaçadoras. Na outra ponta do contínuo, ele vive aberto e livremente na relação com o terapeuta e com as outras pessoas que orientam do seu comportamento na relação a partir de sua experiência imediata. De um modo geral, o processo parte de um ponto de fixidez, onde todos os elementos e linhas de força acima descritas são facilmente discerníveis e compreensíveis isoladamente, até o ponto culminante da terapia, em que todas essas linhas de força convergem de um modo a formar um todo homogêneo. Nas novas vivências imediatas que ocorrem nestes momentos, os sentimentos e os conhecimentos interpenetram-se. O eu está subjetivamente presente na experiência, a vontade é simplesmente a sequência de um equilíbrio harmonioso na direção organismo.
Assim, à medida que o processo se aproxima deste ponto, a pessoa torna-se uma unidade em movimento. O indivíduo modificou-se. Mas o que parece ser mais significativo é o fato de ele ter se tornado um processo integrado de transformações.